Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre um vídeo que o Bruno Perini fez no canal dele comprando 3 ações, investindo basicamente R$50 mil em 3 ações, e eu quero analisar com vocês quais foram as motivações dele ter comprado cada uma dessas ações que eu anotei aqui nesse vídeo e também mostrar o meu preço teto e a análise que eu acho desses ativos que ele comprou. Então, só para contextualizar as compras que ele fez compra em Transmissão Paulista, Bradesco e também em B3. E daí quando a gente começa a observar os motivos que fizeram ele comprar Transmissão Paulista, ele comenta no vídeo que diz basicamente que comprou Transmissão Paulista por acreditar que os indicadores de valuation estão atrativos para os indicadores de rentabilidade. Ou seja, ele acredita que os indicadores de rentabilidade, margem, endividamento da ISA-CTEP, da Transmissão Paulista, estão muito bons para os indicadores de valuation que estão descontados, principalmente o preço sobre o valor patrimonial, que está em torno de 0,90. Ou seja, ele diz no vídeo que está comprando a ação com 10% de desconto. Basicamente, esse é um dos motivos e diz também que a empresa é lucrativa e com o lucro subindo, os indicadores ficariam extremamente baratos. Ou seja, então ele está acreditando que, caso os lucros subam, se a empresa continuar sendo cotada nas cotações atuais, ela estaria extremamente barata. Então, a tese dele, o que ele acredita, pelo que eu entendi e interpretei do vídeo, é que os lucros da ISA-CTEP irão subir, da Transmissão Paulista, os lucros irão subir. Então, ele está comprando aquela empresa nesses valores descontados, acreditando nesse crescimento dos lucros, para assim colher futuramente a rentabilidade da cotação e também dos dividendos. Ele também destaca que a empresa é do segmento de transmissão, ou seja, é o filé mignon das companhias de energia elétrica. Então, basicamente, ele fala sobre esses 3 pontos no vídeo dele que motivam a compra dele em Transmissão Paulista. E daí, quando a gente começa a olhar para verificar se, de fato, ISA-CTEP, Transmissão Paulista é boa para dividendos, a gente tem que ver os dividendos pagos pela Transmissão Paulista nos últimos anos. E a gente pode ver que, retirando aqui pelo menos 2021 e 2018 que a gente teve não recorrentes, a ISA-CTEP ela costuma pagar bons valores de dividendos, em alguns momentos aqui até crescentes, só que esses últimos dividendos que foram não recorrentes que aconteceram nesses anos de 2018 e 2021, acabou elevando muito as cotações da ISA-CTEP, porque muitos investidores acreditavam que esses pagamentos seriam recorrentes. Então, se você estava desavisado, acabava comprando essa empresa achando que ela iria pagar aí em torno de 10%, 15% ao ano por conta desses não recorrentes que aconteceram em 2018 e 2021. Porém, tirando isso da conta, a ISA-CTEP tem um histórico bom de pagamentos de dividendos. Não é um histórico ruim, está aí por volta de 6% ao ano. Então, é interessante para quem pensa naquela carteira previdenciária que paga dividendos recorrentemente. E qual é o meu preço teto aqui para a Transmissão Paulista? Bom, basicamente eu peguei a cotação de Transmissão Paulista aqui atual e também a projeção de resultados que a gente teria para 2023, para 2024 e também para 2025. Um payout esperado de 75% para os 3 anos, e daí a gente teria o dividendo esperado para cada ação nesses valores aqui, de 1,69 para esse ano, 1,88 para 2024 e 1,88 para 2025. O que daria um dividend yield para 2024 esperado de 7,4% e para os próximos anos de um pouco mais de 8,2%. O dividend yield médio dos últimos 5 anos de Transmissão Paulista é de 8,6%. E se eu quisesse receber pelo menos 7% de yield para a Transmissão Paulista, quais seriam os meus preços tetos para os anos de 2023, 2024 e 2025? Basicamente, R$ 24,00, R$ 26,80 para 24 e 25. Ou seja, a gente tem uma margem pequena para o ano atual, mas para os próximos anos, 2024 e 2025, é uma margem mais interessante. A gente estaria comprando para receber os 7% de dividendos essa empresa com um desconto aí de 17%, que seria bem interessante se a gente for analisar o preço que a gente estaria comprando ela por R$ 22,81, sendo que meu preço teto para os próximos anos seriam de R$ 26,80. Quando a gente começa a olhar o gráfico de Transmissão Paulista, a gente verifica que Transmissão Paulista vem sofrendo uma queda aí nos últimos tempos, saiu dos 26 para aproximadamente 22,85, ou seja, ela está caindo já cerca de 12% aí nos últimos 100 dias, ou seja, praticamente nos últimos 3, 4 meses. E a gente também pode verificar que ela está se encaminhando para uma região interessante do indicador RSI, onde mostraria, na verdade, que a empresa estaria numa região sobrevendida, ou seja, a força vendedora estaria perdendo força nessa região, podendo indicar um bom momento de entrada. Então, pode ser que, caso a Transmissão Paulista continue nesse cenário, caminhando aqui para baixo, permanecendo nessa região, que a gente pode ver que é uma boa região
de a gente fazer uma entrada em Transmissão Paulista para quem pensa em ter Transmissão Paulista aí para o longo prazo, e também estando abaixo do meu preço teto atual de 2023, que é essa linha laranja, e meu preço teto de 2024 do ano que vem, que é essa daqui, então a gente tem uma margem, uma folga interessante para fazer essa entrada, colher bons dividendos e bons resultados dessa empresa. Então quando a gente olha para essa região aqui, eu acredito que a gente está entrando num bom momento de compra. Então, caso venha a cair abaixo dos 22, 22,50, eu já acho que vai ser um momento bem interessante, caso respeite a sua estratégia aí de investimentos. Eu gosto de destacar isso daqui. Nos últimos anos, a Transmissão Paulista ela acabou andando nesse indicador RSI por esses trechos. Então, a gente está praticamente num momento que pode indicar uma boa entrada. O que isso quer dizer? Aqui, ó, nesses momentos aqui de baixo, a gente consegue verificar que quando o indicador RSI batia nesse ponto, acabava criando um bom momento de compra aqui da Transmissão Paulista. Nesse momento que ele acabou atravessando para baixo, está numa região sobrevendida demais até, pode estar criando um bom momento de entrada aqui. Eu gosto de olhar tudo isso também com as bandas de Bollinger, ou seja, eu gosto de verificar se este valor aqui que a gente está no preço atual está perto desse suporte que é essa linha verde. Como esse valor está próximo dessa linha, acredito que pode estar indicando, quando a gente fala de análise gráfica, em um bom momento de entrada nesse ativo. Eu não tenho intenção de comprar por agora, mas caso os preços continuem caindo, acredito que o retorno que a gente teria fazendo a compra nesses valores seriam bem interessantes e o risco estaria mitigado. Depois, no próprio vídeo, ele fala sobre os motivos de ter comprado o Bradesco. Então, ele diz que aconteceram grandes quedas para um dividend yield esperado de cerca de 7%. Então, ele acha que essas quedas não justificam esse dividend yield que a empresa deve ter. Ele também considera outros bancos com indicadores melhores, porém, acredita em uma oportunidade única acontecendo com o Bradesco nesses preços. O que ele diz é que, basicamente, os indicadores de Bradesco tendem a voltar para a média, ou seja, a gente tem aqui a média dos indicadores do Bradesco e atualmente eles estão aqui. Então, como ele acha que esses indicadores tendem a voltar para essa média, os preços, as cotações de Bradesco tenderiam a aumentar. Então, ele acredita que essa oportunidade ela é única, o Bradesco está passando por um momento difícil e que com o tempo os resultados tendem a voltar ao que já foram antigamente, então esses resultados tendem a melhorar. Então, ele acredita nessa tese, que o Bradesco está descontado em relação ao que ele já foi e ele vai passar por essa fase e voltar à sua média aí de resultados, à sua média de retorno. Então, como eu disse, ele olha para o banco com uma tese de que irá passar pelo cenário atual e voltar às suas médias. Então, pelo que eu interpretei desse vídeo, basicamente ele está comprando o Bradesco achando que é um banco muito descontado em relação aos seus pares, que tende a voltar para a sua média e que com isso venha a entregar uma boa rentabilidade nos seus ativos. Quando a gente vai verificar o pagamento de dividendos de Bradesco, a gente verifica que a gente tem bons pagamentos, em alguns anos acaba pagando mais, em outros menos, mas a gente tem bons pagamentos de dividendos. Porém, o dividend yield médio não é tão interessante assim. Nos últimos 5 anos foi cerca de 4%. Então, não é uma daquelas vacas leiteiras que a gente tem na bolsa, ou então uma empresa que a gente espere que pague muitíssimos dividendos, como, por exemplo, eu espero que Banco do Brasil pague. Acredito que no momento a gente tem empresas que a gente se beneficia mais no investimento delas. Então, acredito que Bradesco não seja um investimento tão interessante. Atualmente, eu não o faria. Pensando nessa tese ainda mais de reversão dos seus indicadores à média, então eu não acho que seria tão interessante. Porém, é uma tese válida que cada pessoa, cada investidor tem aí na sua estratégia. Eu acredito que dentre os bancos que a gente tem na bolsa, acredito que a gente tem opções mais interessantes, como por exemplo, Banco do Brasil, que teria um risco menor e estaria entregando resultados semelhantes ou até melhores também. Então, nesse caso, em relação aos bancos, se tivesse que escolher entre um desses dois, eu ainda ficaria com o Banco do Brasil e não com o Bradesco, acreditando que ele voltaria a subir as suas médias. Eu acredito que ele volte a subir, assim como o Santander volte, e eu tenho o Santander na carteira, mas não investiria somente pensando nisso. Vou investir só porque irá voltar às suas médias. Então, qual seria o meu preço teto para Bradesco? A gente tem que a cotação atual de Bradesco é cerca de R$ 12,30 e que o lucro estimado por ação para este ano é de 1,77, o ano que vem 2,35 e para 2025 de 2,33. Ou seja, assim como o Santander, Bradesco, o mercado espera, as projeções do mercado, na verdade, esperam que os resultados venham a melhorar bastante nos próximos anos. Ou seja, não é apenas o Bruno Perini que está investindo em Bradesco que acredita que isso vai acontecer, como também existem outros players que acreditam
na reversão dos resultados de Bradesco ao longo dos anos, ou seja, eles acreditam que esses resultados eles vão acabar aumentando. Coloquei um payout esperado de 40% para os 3 anos para a gente descobrir quais seriam os dividendos que a gente teria para esses bancos. Para este ano de 2023 atual, a gente teria um dividend yield atualmente cerca de 6%, para os próximos anos já subiria para 7% até 9%, caso esses resultados de fato se concretizassem, que eu coloquei aqui em cima, e esse payout fosse respeitado. Pode ser que o banco venha a liberar um payout maior, como também pode ser que venha a liberar um payout menor. Qual que foi o dividend yield médio dos últimos 5 anos de Banco Bradesco? Foi de cerca de 4%. E qual é o dividend yield esperado que eu colocaria na carteira esperando receber esse dividend yield? 7%. Então, o meu preço teto seria de R$10 para os resultados atuais que a gente tem em 2023, para 2024 R$13 e 2025 R$16, o que daria uma margem negativa para esse ano, ou seja, não teria uma margem de segurança para fazer a compra de Bradesco este ano. Para 2024, uma margem de 10% e para 2025, cerca de 32%. Pode ser que com o tempo, o Bradesco caindo mais nas suas cotações, essa margem para 2024 venha a ficar mais interessante e pode ser que esteja no momento mais interessante de compra. Eu, atualmente, acho que não seria tão interessante para comprar, tendo outros players mais interessantes do que Bradesco. Agora, quando a gente olha para o gráfico de Bradesco, eu vou colocar aqui meus preços tetos. Eu tenho basicamente esses preços tetos aqui. Para 2024, como a gente viu lá na tabela, cerca de R$13,40, que estaria mais ou menos aqui. E para este ano, os resultados atuais, o preço teto seria de R$10,16, o que estaria abaixo do valor da cotação atual. Ou seja, se está abaixo da cotação atual, significa que o preço atual da ação está acima do meu preço teto, o que para mim não é tão interessante de fazer a compra deste ativo. A gente pode ver que muito provavelmente a gente está chegando numa zona mais confortável de compra de Bradesco, que a força vendedora ela acaba perdendo força, ou seja, acaba contribuindo para uma alta futuramente, como a gente pode ver nesses momentos aqui, ó, onde a força vendedora perdeu a sua força e quem acabou realizando entradas neste momento acabou conseguindo realizar um ganho em cerca de 4, 5 meses de 35%. Ou seja, acabou sendo interessante para essa pessoa que comprou nessa região de baixa. A gente está chegando em mais uma região de sobrevendido, né? Onde a força vendedora acaba perdendo força para continuar com a queda desses ativos e pode ser que futuramente a gente venha a conseguir uma alta deste ativo aqui. Mas isso não tem como prever, não tem como saber se ele vai subir ou vai descer. Eu acabo trabalhando só com esses momentos de força vendedora perdendo a sua capacidade de venda e força compradora muito exaurida. Ou seja, nesse ponto aqui, quem comprou aqui, que não visualizou esse gráfico, onde a força compradora estava perdendo força, né? Esse ativo estava sobrecomprado, acabou perdendo dinheiro por ter comprado neste ponto e estar vendendo aqui, caso ela venda. Caso ela não tenha vendido, ela ainda não perdeu. Caso ela acredite na tese de que Banco Bradesco vai subir muito mais ainda, pagar bons dividendos, então não tem muito o que se preocupar. E como a gente pode ver, geralmente esse RSI indica bons momentos de entrada, né? Não é uma regra que ele vai indicar bons momentos de entrada, mas geralmente acontece isso e para cada ativo ele se comporta de uma maneira diferente. Acredito que em Banco do Bradesco a gente está chegando num bom momento de entrada para quem pensa em fazer um bom momento de entrada, porém, para mim, na minha estratégia, na minha tese de investimentos, não é um banco que eu colocaria em carteira neste momento, porque está acima do meu preço teto, que é esta linha laranja, e daí eu acabo não tendo margem de segurança para fazer a entrada nesse ativo. E por último, ele acaba falando de B3, do porquê ele ter comprado B3. Ele fala que B3 não é uma boa pagadora de dividendos e também não é uma empresa barata, ou seja, tem os seus múltiplos esticados. Diz que futuramente o mercado estará mais aquecido e com isso a B3 se beneficiaria nesse cenário. Ou seja, ele acredita que o mercado de ativos ele vai estar mais aquecido e daí a B3, por fazer a intermediação dessas negociações, ela vai se beneficiar desse cenário. Ele diz que os indicadores de PL estão abaixo da média histórica da B3, então ele está acreditando aí na reversão, né? Ele está acreditando na tendência de voltar à média desses resultados, desses indicadores. Então, se voltar à média, a empresa basicamente estaria sendo cotada a um preço maior, lucrando mais. Ele diz também que é cliente da B3 desde que quando começou a investir, então ele acha que esse mercado de investimentos ele tende a crescer e que se esse mercado de investimentos tende a crescer, a B3 tende a crescer junto, pois ela é basicamente um monopólio aí que a gente tem no Brasil no setor dela e que será uma posição menor por estar mais esticada. Então, basicamente, ele está fazendo aqui o seu controle da carteira. Então, ele diz que como é uma posição que está com múltiplos mais esticados,
ele vai ser uma posição menor da carteira dele. Se estivesse provavelmente com múltiplos menores, ele provavelmente colocaria uma posição maior ali na carteira dele. Então, basicamente, esses foram os motivos de terem feito ele investir aí na B3. Só que a B3 é uma boa pagadora de dividendos? Ela não tem um bom histórico de pagamento de dividendos, assim como o Bruno Perini já disse. Ela tem uma média aí de dividend yield de 4,16%, com alguns momentos fazendo uns pagamentos não recorrentes. Então, para quem pensa em uma empresa previdenciária que vai pagar muitos bons dividendos, acredito que não seja uma empresa tão interessante para se ter em carteira assim. E visualizando isso, qual seria meu preço teto para a B3? Então vamos verificar aqui qual seria meu preço teto. A cotação atual de B3 é cerca de R$12 e a gente tem esse lucro por ação estimado para este ano, 2024 e 2025. Ou seja, a gente está pensando, o mercado projeta que os resultados de B3 eles irão subir com o tempo. O payout, coloquei esse payout esperado de 90%, que é um payout alto. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, mas coloquei cerca de 90%. O dividend yield atual, para essa cotação, para quem fizer as compras nessa cotação aqui e esses resultados se concretizarem, seria de 6,1% para este ano, 6,8% para o ano que vem e 7,6% para 2025. A gente pode ver que não é um dividend yield tão interessante e que a média dos últimos 5 anos seria de 4,2%. O yield esperado que eu gostaria de ter comprando essa empresa seria de 7%, então meu preço teto seria de 10,41 para este ano, 11,70 para o ano que vem e R$13 para 2025. O que dá uma margem de segurança praticamente negativa para os 2 primeiros anos e para 2025 uma margem de quase 10%. Então, para mim, pensando na carteira previdenciária, não acho que o B3 seria um ativo tão interessante, não acho que é essa pagadora de dividendos que a gente tanto gosta e também não está abaixo dos meus preços tetos. Então aqui está meu preço teto para este ano de B3 e agora eu vou colocar o preço teto para o ano que vem de B3. Então a gente pode ver, com os preços tetos que a gente tem, com o preço teto que eu tenho atualmente, B3, ao meu ver, pensando nessa carteira previdenciária que pagaria bons dividendos, não seria uma posição tão interessante para que eu montasse agora. Na verdade, nem estava no meu radar colocar B3 na carteira e nem pretendo colocar ela na carteira mesmo. Só estou analisando por motivos do vídeo, analisando as compras que o Bruno Perini fez, as motivações que fizeram ele ter comprado e também se estaria num bom momento de entrada aqui, olhando a minha estratégia de investimentos. A gente pode ver que nos últimos anos B3 se configurou aqui dentro desse quadrado, basicamente seus preços, assim como também esse indicador do RSI. Então, como essa parte do indicador do RSI ela está chegando neste momento aqui, nessa região de indicador sobrevendido, podemos estar chegando num bom momento de entrada para quem quiser colocar B3 na sua carteira. Eu não acho que para quem pensa em uma carteira previdenciária ter B3 seja algo interessante, porém cada pessoa tem a sua estratégia de investimentos e eu acredito que cada um deve seguir aquela estratégia que convém a si mesmo. Com o meu preço teto indicado aqui no gráfico, com esses momentos aqui dos indicadores, com a banda de Bollinger demonstrando que provavelmente a cotação está chegando próximo ao suporte, então pode ser que para quem pretende entrar em B3, tentar surfar algum tipo de alta do ativo, pode ser que seja um bom momento de entrada. Mas como a gente pode ver, quando esse ativo aqui ele chega nesses momentos de sobrecomprado, ou seja, em momentos que a força compradora vem perdendo força, no gráfico refletiu basicamente a mesma coisa. Esses momentos a gente teve queda nas cotações no gráfico. Então, para quem pretende fazer as suas compras, pode ser que a gente esteja chegando num bom momento de entrada neste ativo. Bom, pessoal, para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise que eu fiz em relação aos motivos que o Bruno Perini acabou comprando aqueles ativos na carteira dele. Eu não tenho nenhum daqueles ativos na minha carteira, só fiz essa análise para tentar mostrar para vocês as motivações que fizeram ele ter comprado e também mostrar no gráfico em relação ao meu preço teto o que eu acharia interessante de entrada para cada um desses ativos. Se você gostou, já não se esquece de se inscrever nesse canal e também deixar o seu curtir no vídeo. Bom, por esse vídeo é só e agora até um próximo vídeo.